Hey there, how are you? E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai ver sobre uma estratégia que eu vi em algum lugar, ou eu li em algum lugar, eu não me lembro. Mas eu sei que é de um poliglota meio famoso, na verdade, mas eu também não lembro o nome. E se eu não me engano, ele é americano, mas eu não me lembro disso também. Só que eu gostei tanto da estratégia, o método dele de estudo, de revisão, que eu achei incrível. É tão simples, mas é muito, muito boa. E você pode testar. Eu tô testando nesses últimos 2 meses, mais ou menos, e eu tô aplicando, tô recomendando para os meus alunos também, tá? Então a gente vai falar sobre essa estratégia e como a gente pode aplicar e se você e como você poderia aplicar no seu dia a dia, tá? A gente já comentou aqui sobre, por exemplo, o sistema Pomodoro, que é aquele que ficou um pouco famoso entre os concurseiros, que é blocos de estudos, né? 25 minutos de estudo líquido, né? Que falam, e 5 minutos de descanso. Então você vai ter que ver que tipo de método funciona para ti, tá? Uma dica no geral eu acho que você tem que ter essa visão, essa perspectiva. Veja como você aprende, tá? Se você aprende escrevendo, se você aprende escutando, se você aprende falando, tá? Mas você tem que ter essa consciência de como você aprende. Assim vai ficar muito mais fácil, não apenas no inglês, mas se você quiser aprender um outro idioma, por exemplo, ou outra skill, por exemplo, também, tá? Então, veja como você aprende e sempre melhore. Sempre teste alguns métodos, porque a gente sempre vai aprendendo, né? Sempre vai adaptando. E esse aqui é um novo método que eu vi num vídeo, enfim, não sei. E se chama 15-30-15, tá? É impossível, talvez, um adulto hoje em dia ter uma hora livre para estudar inglês, certo? Tipo, uma hora direto. É impossível, a gente tem trabalho, família, muitos têm criança pequena, muitos trabalham e vão para a faculdade. Então, essa uma hora é muito preciosa, certo? Só que você já deve ter escutado também que a gente passa, sei lá, 3 horas no Instagram todo dia, certo? A gente passa um tempo considerável em redes sociais. Então, a gente tem tempo, só que ele é quebrado, né? 10 minutos aqui, 15 minutos lá, mais 5 minutos. Daí, na hora do almoço, a gente, sei lá, fica 20. Então, a gente tem esses tempos, esses bloquinhos de tempo ao longo do dia. E daí, no fim, a gente vai lá, abre nosso celular e a gente ficou, sei lá, 10 horas no Instagram. E a gente fica, meu Deus do céu, por que eu passei tanto tempo assim? Tem aquela vergonha. Mas fazer o quê? O Instagram, as redes sociais são feitas pra gente ficar, passar tempo lá, né? Então, é algo que a gente tem que reduzir, porque eu acho que é um tempo interessante para aplicar em outras coisas, né? Mas eu ainda vou fazer um vídeo de como a gente pode usar as redes sociais a nosso favor para aprender inglês, por exemplo. Imagina, você pode se conectar com artistas que você gosta e ler os comentários em inglês. É uma dica para estudar com o Instagram, certo? E tem milhões e milhares e dezenas e centenas de páginas em inglês. Então, rede social é bom, perfeito, são ótimas. E a gente pode tirar vantagem estudando. Beleza. Então, voltando aqui, é muito difícil a gente ter uma hora, muita hora, muita hora. É muito difícil a gente ter uma hora seguida livre, certo? Mas, como na rede social, que a gente vê de pouquinho em pouquinho, a gente também vai ver inglês de pouquinho em pouquinho. Então, essa é a ideia do método 15-30-15, certo? Se eu não me engano, o senhor poliglota, que eu esqueci o nome, me perdoe, ele faz assim, nos bloquinhos de 15 minutos, ele revisa algum ponto, certo? Então, ele revisa vocabulário, revisa gramática, para revisão, de 15 minutos. E os de 30 minutos, que são os maiores, é para conteúdo mais denso. Então, estudar gramática, fazer atividade, fazer tarefa, estudar algum ponto de uma forma mais densa, certo? E como que ele divide esse 15-30-15? É quase natural, né? Então, manhã, almoço e tarde, ou à noite, ok? Uma água? Peraí. Então, lá de manhã tem uns 15 minutinhos, é para revisar o conteúdo de ontem, por exemplo. Ali, almoço. Você almoça, tal, dá um tempo.
30 minutos de gramática, aula nova, atividade. E no fim, 15 minutos para revisar o que estudou no almoço, por exemplo. Eu acho ótimo, mas eu estou adaptando um pouco, especialmente para os alunos que são de nível básico, por exemplo, que não tem tanto vocabulário, por exemplo, ou não tem tanta familiaridade com o inglês, e o que eu estou falando para eles fazerem. Então, nos primeiros 15 minutos, a gente vai falar, por exemplo, ou ler uma notícia, ou escutar um vídeo. Escrever assim, peraí. Notícia ou vídeo. Tá? Então aqui, essa ideia é para consumir conteúdo em inglês, certo? Nos 30 minutos é para estudar gramática, a aula, que a gente já teve, ou a gente for revisar algum ponto, ou tarefa, homework. E nos últimos 15 minutos à noite, revisão do dia, tá? A gente não pode deixar de lado a revisão, porque assim a gente consolida, a gente testa nosso conhecimento e a gente realmente consolida, né? Então, não deixe de lado a revisão. Aqui eu também colocaria, por exemplo, o Anki, estudar por flashcards. Aqui também, tipo, 5 minutinhos. Aqui tem mais tempo. Aqui, será que pega? No vídeo. Então, eu falo para os alunos. Primeiro, os 15 minutos, fazer uma coisa um pouco mais light. Ler uma notícia, assistir um vídeo. Eu sempre passo para eles alguns objetivos, né? Um canal de... Eu já falei aqui, algum canal, um site de notícias, que é o News and Levels. Vídeo, tem uns youtubers que são bem tranquilos de compreender, para quem está no nível básico, né? E depois, os 30 minutos, que é um pouco mais denso, eu estudo mais denso, ou estudar gramática, estudar uma aula, estudar as aulas passadas, fazer tarefa, e daí nos últimos 15 minutos revisar o dia. Eu achei simples, e eu acho que o pulo do gato aqui é a revisão, pessoal. A gente precisa revisar. É fundamental, e a gente tem aquele sentimento de tipo, putz, eu estudei. Agora eu tô revendo, certo? Então, excelente. Ok, não tem uma hora. Tenta fazer 40 minutos ou 30 minutos, sabe? Então, precisa ter, pessoal, precisa ter organização, precisa colocar no seu dia a dia em inglês, nem que seja 20 minutos, 30 minutos, no mínimo, eu acho que 30 minutos, tá? 20 minutos se você se concentrar bem, né? Então, 20, 30 minutos no mínimo por dia. E se conseguir 1 hora por dia, nossa, perfeito. Mas também, como eu comentei, às vezes a gente não tem 1 hora direto. Vai de boa, vai com calma, até você pegar o ritmo. Então vai aumentando. 15 minutos essa semana, todo dia 15 minutos em inglês. Na próxima semana, 20 minutos todo dia. Depois 30. Daí depois você divide, tenta fazer esse método 15, 30, 15, certo? Você tem que aplicar. O importante é aplicar, ok? Beleza? Então a gente falou um pouquinho sobre o que é esse método, esse poliglota 15, 30, 15, certo? Como você pode aplicar, se tiver 1 hora disponível ou não, mas lembrando que tem que colocar em prática, certo? E, no mínimo, pessoal, 30 minutos por dia, beleza? É importante, estude. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem link para o meu curso, se você quiser aprender inglês nesse ano. Só clicar aqui para mais informações. Ok, guys? Então, that's it. And see ya. Bye bye.